Personagens que se mantêm vivos junto à história magnífica do cristianismo. Sofrimento, perseguições, martírios, fama, riquezas e glória. Temas que permeiam a história da Igreja Católica e junto com ela a história dos papas. Você já se perguntou como tudo começou? Quem foram os primeiros líderes da Igreja Católica e o que eles enfrentaram para manter a fé viva? Hoje vamos contar a história dos primeiros papas, desde São Pedro até seus sucessores. Prepare-se para descobrir curiosidades incríveis e detalhes que talvez você nunca tenha ouvido antes. Eles viveram em tempos de perseguição, mas foram responsáveis por moldar as bases de uma instituição que existe há mais de 2000 anos. Hoje vamos mergulhar na fascinante história dos primeiros papas da Igreja. Tudo começa com São Pedro, o apóstolo escolhido por Jesus para liderar sua igreja. Ele era um pescador de origem simples, um homem comum naquela época. São Pedro, cujo nome original era Simão, nasceu em Betsaida, uma pequena cidade localizada nas margens do Mar da Galileia. Ele era filho de Jonas e irmão de André. Simão era um pescador de profissão, uma ocupação comum na região. Mas foi designado para uma missão extraordinária. Um dos momentos mais significativos na vida de São Pedro foi o seu encontro com Jesus Cristo. André, seu irmão, foi um dos primeiros discípulos de Jesus, e em um certo dia, trouxe Simão para conhecer o Messias. Foi nesse encontro que Jesus deu a Simão um novo nome, Pedro, que significa rocha em grego. Jesus deu a ele o título de pedra da igreja, uma responsabilidade gigantesca. Mas sabia que Pedro não começou como o mais confiável dos apóstolos? Ele negou Jesus 3 vezes durante a paixão. No entanto, depois da ressurreição, Pedro se redimiu e se tornou um dos maiores líderes do cristianismo. É dele a famosa frase de Cristo: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Após a morte e ressurreição de Jesus, São Pedro emergiu como uma figura de destaque entre os discípulos. Ele foi escolhido por Jesus para liderar a igreja e foi considerado o primeiro papa da história. Pedro desempenhou um papel crucial na propagação do cristianismo e na expansão da comunidade dos fiéis. São Pedro deixou um legado de ensinamentos que são seguidos até hoje pelos católicos. Ele enfatizava a importância da fé, da caridade e do amor ao próximo. Pedro também exortava os cristãos a permanecerem firmes em sua crença, mesmo diante de perseguições e adversidades. Durante sua vida, São Pedro enfrentou muitos desafios e provações. Ele testemunhou a crucificação de Jesus, posteriormente, teve que lidar com a perseguição dos líderes judaicos e das autoridades romanas. Pedro também teve que superar suas próprias fraquezas e dúvidas, como quando negou Jesus por 3 vezes antes de sua crucificação. Mas ser o primeiro papa não foi nada fácil. Ele viveu em um tempo de grandes perseguições aos cristãos. E foi em Roma, a capital do Império Romano, que Pedro enfrentou seu maior desafio. Segundo a tradição, ele foi martirizado durante o governo do imperador Nero. Existem diferentes relatos históricos sobre a morte de São Pedro, mas a maioria concorda que ele foi martirizado em Roma durante o reinado do imperador Nero, por volta do ano 64 d.C. Segundo a tradição, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, pois não se considerava digno de morrer da mesma forma que Jesus. De acordo com o historiador romano Cornélio Tácito, São Pedro foi uma das vítimas do incêndio que devastou a cidade de Roma no ano de 64 d.C. O imperador Nero, buscando um bode expiatório para culpar pelo incêndio, acusou os cristãos e ordenou a perseguição contra eles. Pedro teria sido acusado como um dos responsáveis por causar o incêndio. Ele foi preso e condenado à morte. A morte de São Pedro é um evento de grande importância para a Igreja Católica, pois ele é considerado um dos pilares fundamentais da fé cristã. Pedro foi escolhido por Jesus para ser o líder dos apóstolos e a pedra sobre a qual a igreja seria construída. Apesar das diferentes versões e lendas que cercam sua morte, a figura de São Pedro continua sendo venerada e sua influência na história do cristianismo é inegável. Sua coragem, fé e devoção são exemplos para os fiéis até os dias de hoje. Excêntrico e psicologicamente instável, assim era conhecido o imperador Nero, que colocou a culpa nos cristãos pelo incêndio que destruiu a cidade de Roma. Mesmo sem nenhuma evidência que confirmasse que algum cristão havia participado do atentado que destruiu a cidade, o imperador continuava a perseguir os cristãos.
Isso porque havia um boato de que ele próprio havia sido responsável pelo incêndio. E como os bairros cuja população era de maioria cristã não foram atingidos, Nero acusou os crentes. Então os cristãos passaram a ser perseguidos e mortos de várias formas. Alguns cristãos foram decapitados, outros crucificados, outros devorados por feras, e ainda outros foram usados como luminárias humanas ao serem incendiados nos postes que iluminavam os jardins e ruas da cidade. Foi durante a perseguição aos cristãos sob o comando de Nero que os apóstolos Paulo e Pedro foram mortos pela causa do Evangelho. Quando o imperador Nero morreu no ano 68 d.C., o seu decreto que autorizava a perseguição aos cristãos continuou válido, mas na prática a igreja experimentou um tempo de tranquilidade. Essa tranquilidade foi interrompida no final do governo do imperador Tito Flávio Domiciano. O segundo papa foi São Lino, Volterra. De acordo com o Anuário Pontifício, o segundo papa a ocupar a cátedra pontifícia, sucedendo a São Pedro como chefe da Igreja Católica. Nasceu em Volterra, cidade que fica ao redor da Toscana, onde teria passado a sua juventude muito caracterizada pela austeridade dos costumes. Ele foi mencionado pelo apóstolo Paulo em uma de suas cartas, o que prova sua importância na comunidade cristã primitiva. Dizem que Lino foi o primeiro papa a estabelecer regras litúrgicas. A data mais apontada para o início do seu pontificado é o ano de 67 d.C., ano em que teria morrido São Pedro, tendo governado a igreja durante cerca de 9 anos, até ao ano de 76 d.C., ano da sua morte. Antes de ser escolhido como papa, teria sido colaborador próximo de São Pedro, e teria sido enviado para a Gália, onde desenvolveu intensa atividade pregadora e evangelizadora, criando raízes para o posterior florescimento da igreja nesta região. Durante o seu pontificado, em 14 de abril do ano 70 d.C., Tito, general romano e futuro imperador, deu início ao cerco à cidade de Jerusalém. A cidade sagrada ficou cercada pelo exército romano, cerca de 80.000 soldados, entre eles estava a lendária 10ª Legião. O cerco à cidade de Jerusalém rapidamente se tornou em um pesadelo. Por conta da fome, das batalhas sangrentas, milhares de mortes e há relatos de registro de casos de canibalismo, talvez esse tenha sido um dos períodos mais marcantes que o povo cristão tenha sofrido por conta de não negar a sua fé. Joséfo foi um historiador que testemunhou o evento. Ele disse que mais de 1 milhão de pessoas morreram durante o cerco e a destruição da cidade de Jerusalém. São Lino não apenas testemunhou os martírios dos evangelistas Marcos e Lucas e a destruição da cidade de Jerusalém, como ele próprio também teria sido martirizado, vítima da violência imposta aos primeiros cristãos. Resgatou e salvou inúmeros judeus que, após a destruição do templo, foram trazidos para Roma, e condenados a trabalhar nas grandes construções do império, incluindo o Arco de Triunfo de Tito. São Lino é também apontado como responsável pela obrigação imposta às mulheres de assistirem às celebrações religiosas com a cabeça coberta. Deve-se também a São Lino a nomeação dos primeiros 15 bispos, aos quais foi atribuída a função de administrarem os sacramentos e de exercerem o controle sobre as comunidades cristãs recém-formadas. Apesar de não existirem certezas, acredita-se que São Lino teria sido condenado à morte pelo cônsul romano Cneo Sétio Saturnino, que, influenciado pelos líderes religiosos romanos, ordenou a decapitação de São Lino no ano de 79 d.C. Naquele tempo teria sido enterrado na colina do Vaticano, próximo do túmulo de São Pedro, e atualmente está sepultado na Basílica de São Pedro. O terceiro papa foi Anacleto, também conhecido como Cleto. Ele era um ex-escravo que se tornou líder da igreja, o que mostra como o cristianismo atraía pessoas de todas as origens. Anacleto assumiu o papado no ano 76 d.C., sucedendo o Papa Lino, e viveu entre oscilações de paz e perseguições. Naquele momento, no entanto, as perseguições aos cristãos eram bem mais intensas e cotidianas, especialmente porque Roma ainda era um império pagão e cultuava vários deuses. O Papa Anacleto conviveu com o reinado do imperador Vespasiano e de seus 2 filhos, que eram pagãos e perseguiam aquela religião monoteísta paralela que insistia em manter-se viva em seus domínios. Esses cristãos pioneiros ainda viviam sob a expectativa do fim do mundo a qualquer momento, o que incomodava também os interesses de Roma. Há poucas informações registradas sobre o papado de Anacleto, pois se trata de um período muito distante e é bem provável que documentos dos cristãos tenham sido destruídos entre as constantes perseguições. Mas sabemos que Anacleto ordenou sacerdotes em Roma,
construiu um monumento sobre a sepultura de Pedro e instituiu sua veneração. Anacleto também orientou que os cristãos não aceitassem comida oferecida aos deuses pagãos e condenou o culto de objetos supostamente mágicos e de feitiçaria em geral. Embora Anacleto tenha conseguido alguns momentos de paz para os cristãos, o que predominou foi mesmo a perseguição. O final de sua vida foi em decorrência justamente desse cenário opressor. No ano 88 d.C., o segundo filho de Vespasiano a ocupar o trono de imperador, Domiciano, promoveu uma perseguição que capturou o Papa Anacleto e o assassinou. O Papa foi martirizado e sepultado ao lado do túmulo do Papa Lino na colina do Vaticano, local de construção da Basílica de São Pedro. Os primeiros papas viviam na clandestinidade. Muitos celebravam missas em catacumbas, túneis subterrâneos que serviam como refúgio para os cristãos. Ali, eles mantinham a fé acesa enquanto o mundo à sua volta parecia desmoronar. E apesar das perseguições, a Igreja crescia cada vez mais. Foi uma verdadeira batalha de resistência, onde cada papa deixava sua marca e seu testemunho de fé. As perseguições sofridas pelos cristãos, ordenadas por imperadores como Nero, Domiciano, Trajano, Marco Aurélio e Septímio Severo, tiveram um caráter mais político do que propriamente religioso. Primeiro, os cristãos recusavam-se a cultuar a deusa Roma, símbolo da unidade imperial, e a aceitar a divinização dos imperadores. E segundo, graças à sua mensagem redentora, o cristianismo obteve enorme sucesso entre os excluídos da sociedade romana, mulheres, pobres, e especialmente, escravos, atestando o caráter socialmente perigoso da nova crença. As perseguições acabaram por fortalecer o cristianismo. Seus adeptos uniram-se, aceitando o martírio sem hesitação, na certeza da salvação, e seu exemplo fez novos e numerosos adeptos, especialmente em uma época de crise e de falência dos poderes públicos. Mais do que isso, o cristianismo era a única opção de consolo espiritual para a grande massa de miseráveis que o império produzia. Da mesma forma, a mensagem de igualdade e pacifismo, negando o caráter divino do império, e a própria escravidão contribuíram para a desagregação das bases sociais e políticas em que se assentava o império. O crescimento do número de fiéis, bem como a rigidez da organização cristã, tornou as perseguições cada vez mais difíceis. A partir do século III, momento em que se iniciou a crise do império, conforme veremos quando analisarmos o Baixo Império, aumentava significativamente o número de despossuídos, justamente a camada que teria no cristianismo sua única perspectiva de consolo espiritual. A última perseguição foi decretada pelo imperador Diocleciano, na segunda metade do século III. Já era, nesse momento, difícil para o império manter a postura repressiva sobre uma parcela cada vez mais significativa da população. Tanto que, no início do século IV, em 313, o imperador Constantino publicou o Edito de Milão, concedendo liberdade de culto aos cristãos. Mais do que isso, à medida que a crise do império se agravava, suas próprias estruturas administrativas se deterioravam. O imperador Teodósio, por meio do Edito de Tessalônica, em 390, tornou o cristianismo a religião oficial do império. Com esse ato, ele buscava não apenas exercer um controle sobre a crença cristã, mas, dando ao cristianismo um caráter oficial, também utilizar a estrutura da Igreja como instrumento organizativo do império. Antes da conversão do Império Romano ao cristianismo, que ocorreu com o Edito de Milão em 313, a Igreja enfrentou cerca de 2 séculos e meio de perseguições, desde o tempo de São Pedro até o Papa Melquíades, que foi o último Papa a governar durante o período de perseguição. No total, 31 papas lideraram a Igreja durante esses tempos difíceis, sendo que muitos deles sofreram martírio. E o quarto Papa foi São Clemente I. Nasceu em uma época em que o cristianismo ainda estava em seus primórdios, enfrentando perseguições e desafios constantes. Embora detalhes específicos sobre sua origem e juventude sejam escassos, a tradição sugere que ele possuía laços com a nobreza romana, o que teria facilitado seu caminho para se tornar um líder influente na Igreja primitiva. A ascensão de Clemente ao papado é um marco significativo na história da Igreja. Ele é tradicionalmente listado como o terceiro sucessor de São Pedro, assumindo o papel de bispo de Roma no final do I século. Sua liderança ocorreu em um momento crucial, quando a Igreja precisava de orientação e consolidação. Uma das contribuições mais notáveis de Clemente foi sua carta aos Coríntios, conhecida como Primeira Epístola de Clemente.
Este documento é um dos primeiros exemplos de exercício de autoridade papal, onde Clemente interveio para resolver disputas e restaurar a ordem na Igreja de Corinto. Além de sua liderança espiritual, Clemente é lembrado por seu zelo missionário e dedicação ao ensino e à pregação do Evangelho, fortalecendo a fé dos primeiros cristãos. A vida de Clemente culminou em seu martírio, um destino comum a muitos líderes cristãos da época. Segundo a tradição, ele foi exilado para a Crimeia, onde continuou a evangelizar os mineiros locais até ser martirizado por afogamento, com uma âncora amarrada ao seu pescoço. Este ato de fé extrema e sacrifício final é um testemunho de sua inabalável devoção a Cristo. Embora muitos detalhes da vida de Santo Papa Clemente I sejam envoltos em mistério, seu impacto na Igreja primitiva é indiscutível. Sua liderança, ensinamentos e sacrifício continuam a inspirar cristãos ao redor do mundo, relembrando-nos da importância da fé, da esperança e do amor incondicional. Após o final do primeiro século, o legado papal prosseguia enfrentando toda a resistência imposta pelo Império Romano. Todos os papas que foram eleitos sofreram perseguição ou foram martirizados. Dos primeiros 31 papas, 28 foram martirizados ou morreram sob condições de perseguição. Isso os torna um grupo único de líderes que enfrentaram a morte por sua fé e convicção. Esses papas foram essenciais para manter a Igreja viva e unida durante os tempos mais difíceis, e sua coragem ainda inspira milhões de cristãos ao redor do mundo. O primeiro papa após a conversão oficial do Império Romano ao cristianismo foi Papa Silvestre, que governou entre os anos 314 e 335. Ele foi papa durante o reinado do imperador Constantino, o Grande, que promulgou o Edito de Milão em 313, declarando a liberdade religiosa no império e legalizando o cristianismo, que determinou o fim da perseguição aos cristãos e iniciou a paz na Igreja. Silvestre foi um dos primeiros santos canonizados sem ter sofrido o martírio. Ele desempenhou um papel fundamental na consolidação e disseminação do cristianismo. Durante seu papado, os imperadores Constantino e Licínio deram plena liberdade de culto aos cristãos. Embora o imperador Constantino tivesse grande influência na Igreja, ele não se converteu oficialmente ao cristianismo até o final de sua vida. Silvestre foi papa durante o auge do apoio de Constantino ao cristianismo, incluindo a construção de grandes basílicas como a de São Pedro, no Vaticano, e a de São João de Latrão, em Roma. Silvestre liderou a Igreja em um momento de transição crucial, a passagem de uma igreja perseguida para uma igreja reconhecida oficialmente e favorecida pelo Estado. Ele é lembrado como o Papa que viu a Igreja sair das catacumbas para ocupar um lugar central na sociedade romana. Sua liderança foi tranquila, mas altamente simbólica, representando o início de uma nova era para o cristianismo. Silvestre foi canonizado e é celebrado como santo pela Igreja Católica. Sua festa litúrgica ocorre em 31 de dezembro, sendo um dos poucos papas a serem comemorados no último dia do ano. Em 380, o Edito de Tessalônica, promulgado pelo imperador Teodósio I, declarou o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Outras religiões foram marginalizadas, em alguns casos, proibidas. Os templos pagãos foram destruídos ou convertidos em igrejas. A ascensão do poder papal. Após a queda do Império Romano do Ocidente em 476, o cristianismo tornou-se a principal força unificadora na Europa. O Papa que governava no ano de 476, após a queda do Império Romano do Ocidente, era São Simplício. Ele emergiu como uma figura de autoridade espiritual e política, especialmente em Roma. A Igreja Católica começou a desempenhar um papel central na organização da sociedade, educação e governo. O cristianismo continuou a crescer durante a Idade Média, expandindo-se para regiões fora do antigo Império Romano, como a Europa Central, Escandinávia e as Ilhas Britânicas. Monarquias cristãs começaram a surgir, como o Sacro Império Romano Germânico, que tinha o apoio do Papa. Com as migrações germânicas e a queda do Império Romano no Ocidente, os papas começam a buscar a unificação. Apelam para a elite romana conhecido como romanitas, que passam a defender os valores cristãos. Os reis bárbaros vão se convertendo ao longo dos anos. Vemos a ação do Papa Gregório I, o Magno assinala que todo o poder foi dado ao alto aos meus senhores para ajudar os homens a fazer o bem. Assim os bispos e o imperador e os reis têm a função de ajudar o bem e punir o mal.
O Papa de Roma, Gelásio I, que governou de 492 a 496, efetuou a distinção entre o poder temporal dos imperadores e o espiritual dos papas, considerando superior o poder destes últimos. Envia um documento ao imperador do Oriente, Anastácio, que definiu a teoria dos dois poderes, o poder temporal, poder do imperador, e o poder espiritual, poder dos bispos. Os bispos, de acordo com essa teoria, seriam superiores ao poder temporal. Estabelecido ainda que a figura do Papa não poderia ser julgada por ninguém. Dizia que o papel do pontífice era antes ouvir do que julgar. Instituiu o código para uniformizar funções e ritos das várias igrejas. Depois do Papa Silvestre I, que governou de 314 a 335, até o Papa atual, Papa Francisco, que assumiu em 2013, houve 266 papas no total, incluindo Silvestre I. Isso significa que 234 papas governaram após ele. Após o período de perseguição e o início da liberdade religiosa da Igreja, tivemos muitos papas que se dividem em 4 períodos: período pós-Constantino, período da Idade Média, período do Renascimento e Reforma, período da Era Moderna e Contemporânea, que abrange os dias atuais. Dentre esses, alguns se destacaram com feitos marcantes. Papa Damaso I governou do ano de 366 a 384. Seus feitos: encaminhou a tradução da Bíblia para o latim, a Vulgata, encomendada a São Jerônimo. Curiosidade: enfrentou cismas e conflitos internos, mas consolidou a posição de Roma como a sede da Igreja Universal. Papa Cirício governou no ano de 384 a 399. Seus feitos: foi o primeiro Papa a emitir decretos na forma de cartas papais, estabelecendo um modelo para o exercício da autoridade papal. Curiosidade: reforçou a disciplina clerical e proibiu que clérigos casados tivessem relações conjugais. Papa Leão I o Grande governou no ano de 440 a 461. Seus feitos: convenceu Átila, o Huno, a não invadir Roma em 452 e negociou com os vândalos para limitar o saque de Roma no ano de 455. Curiosidade: defendeu a doutrina cristã no Concílio de Calcedonia no ano de 451, reafirmando a natureza divina e humana de Cristo. Ele é considerado um dos maiores papas da história e foi declarado doutor da Igreja. Durante esse período, a Igreja Católica não apenas sobreviveu à instabilidade do Império Romano, mas também se consolidou como uma força espiritual e política. Papas como Silvestre I, Damaso I e Leão I desempenharam papéis fundamentais na proteção e expansão da Igreja, tanto em termos de doutrina quanto de influência política. Período da Idade Média que durou de 476 a 1453. Após a queda do Império Romano do Ocidente, a Igreja assumiu um papel central na Europa medieval. Houve 160 papas nesse longo período. A Igreja Católica exerceu um papel central na Europa em vários aspectos. Além de ser a principal instituição religiosa, também desempenhou um papel significativo na política, na cultura e na educação. Atuou como uma autoridade moral que moldou a ética e os valores da sociedade medieval. Mediou conflitos, muitas vezes, mediou disputas entre governantes seculares. Além disso, a Igreja desempenhou um papel vital na preservação do conhecimento clássico, estabelecendo mosteiros e escolas que copiavam manuscritos antigos e promoviam a educação. A arquitetura gótica e românica, financiada pela Igreja, deixou um legado com suas catedrais impressionantes e vitrais coloridos. Seu papel e importância foram fundamentais para a configuração da sociedade, cultura e mentalidades europeia medieval. A arte medieval foi principalmente religiosa e cristã, com a Igreja Católica sendo o principal impulsionador artístico. Os dois estilos mais importantes do período medieval foram a arte românica e a arte gótica. No entanto, a atuação da Igreja também gerou divisões religiosas e conflitos, como com a criação da Inquisição para combater heresias. Um dos aspectos mais marcantes da Igreja medieval é a atuação do Tribunal do Santo Ofício, ou Tribunal da Santa Inquisição, que julgava e punia as pessoas que praticavam heresia. A partir do século XIV, a autoridade da Igreja Católica passou a ser questionada, e, no século XVI, a hegemonia católica acabou na Europa, quando novas igrejas surgiram. Aqui estão alguns dos 160 papas que atuaram no período da Idade Média.
Papa João XII. Um dos papas mais controversos, foi eleito muito jovem e é lembrado por seu estilo de vida libertino. Curiosidade: foi acusado de heresia, adultério e até de invocar demônios. É considerado um dos piores exemplos de papas na Idade Média. Papa Urbano II. Foi ele quem convocou a primeira cruzada no Concílio de Clermont na França no ano de 1095. As mais conhecidas dessas expedições militares são aquelas realizadas na Terra Santa entre os anos 1095 e 1291, que tinham o objetivo de reconquistar Jerusalém e seus arredores do domínio muçulmano, depois que a região foi invadida pelo Califado Ortodoxo séculos antes. A convocação da Primeira Cruzada inaugurou a série de expedições militares dos europeus cristãos contra os muçulmanos que dominavam posições no Oriente, ao longo de quase 2 séculos. Durante o discurso que oficializou a convocação da Primeira Cruzada, o Papa Urbano II intimou os cristãos para fazer a defesa dos locais sagrados existentes no Oriente, como o Santo Sepulcro, localizado em Jerusalém. Esse discurso do Papa prometeu riquezas a todos os que aceitassem a jornada, além disso, dava o perdão de todos os pecados e a garantia de salvação. Papa Bonifácio VIII proclamou a bula Unam Sanctam, que afirmava a supremacia do Papa sobre todos os governantes. Curiosidade: foi preso por soldados franceses sob o comando de Filipe IV, o Belo, durante o conflito conhecido como o Atentado de Anagni. Papa Clemente V transferiu a sede do papado para Avignon, na França, iniciando o período conhecido como Cativeiro Babilônico do Papado, de 1309 a 1377. Curiosidade: sob seu papado, a Ordem dos Templários foi dissolvida. Durante a Idade Média, a Igreja Católica desempenhou um papel central, e os papas não apenas lideraram espiritualmente, mas também atuaram como figuras políticas, muitas vezes determinantes em guerras, alianças e na organização da sociedade. Papas como Gregório I, Leão III, Inocêncio III e Urbano II tiveram papados marcados por eventos que moldaram a história da Europa e da cristandade. Papas que atuaram no período do Renascimento e Reforma: Nicolau V, Calixto III, Pio II, Paulo II, Sisto IV, Inocêncio VIII, Alexandre VI, Pio III. Durante a Idade Média, a Igreja Católica desempenhou um papel central, e os papas não apenas lideraram espiritualmente, mas também atuaram como figuras políticas, muitas vezes determinantes em guerras, alianças e na organização da sociedade. Papas como Gregório I, Leão III, Inocêncio III e Urbano II tiveram papados marcados por eventos que moldaram a história da Europa e da cristandade. Papas que atuaram no período do Renascimento e Reforma. Dentre esses papas, alguns tiveram momentos que marcaram a sua história no papado. Nicolau V foi o fundador da Biblioteca Vaticana e patrono do humanismo. Curiosidade: trabalhou para transformar Roma em um centro cultural e político. Sisto IV construiu a Capela Sistina e foi patrono de artistas como Michelangelo e Botticelli. Curiosidade: envolveu-se em intrigas políticas, como a conspiração dos Pazzi em Florença, que visava assassinar membros da família Médici. Papa Júlio II. Júlio II contratou Michelangelo para pintar o teto da Capela Sistina e começou a reconstrução da Basílica de São Pedro. Curiosidade: era chamado de Papa Guerreiro por liderar exércitos pessoalmente em batalhas. Leão X foi Papa durante o início da Reforma Protestante, liderada por Martinho Lutero. Curiosidade: é famoso por declarar: Deus nos deu o papado, agora vamos aproveitá-lo. Promoveu indulgências para financiar a Basílica de São Pedro. Um método utilizado para financiar a construção da Basílica de São Pedro foi a venda de indulgências, perdão dos pecados. Gregório XIII, criador do calendário gregoriano, que usamos até hoje. Curiosidade: reorganizou a educação e incentivou missões jesuítas ao redor do mundo. Durante o Renascimento e Reforma, os papas desempenharam papéis críticos na história cultural e política da Europa. Eles foram patronos das maiores obras de arte e arquitetos da resistência contra a Reforma Protestante. Ao mesmo tempo, alguns papas foram envolvidos em escândalos e conflitos políticos, refletindo a complexidade de seu papel no cenário mundial. Papas da Era Moderna e Contemporânea, com início no ano de 1648 até os dias de hoje,
No total são 30 papas até os dias atuais. Pio VI enfrentou as consequências da Revolução Francesa, que levou à confiscação de bens da Igreja e à prisão de clérigos. Foi capturado por tropas de Napoleão e morreu em exílio. Pio VII enfrentou Napoleão Bonaparte e excomungou após conflitos sobre a autoridade papal. Foi preso por Napoleão, mas mais tarde participou da coroação dele como imperador em 1804. Pio XI foi durante o seu papado que o Vaticano foi fundado quando o Papa Pio XI e o ditador Benito Mussolini assinaram o Tratado de Latrão, que previa o Vaticano como um Estado independente e o recebimento de uma indenização pela perda do seu território durante a unificação alemã e, em contrapartida, a Igreja Católica recebia o território. João XXIII convocou o Concílio Vaticano II, que modernizou a Igreja Católica, tornando-a mais aberta ao diálogo com outras religiões e culturas. Conhecido como o Papa Bom por sua humildade e calor humano. João Paulo II. Primeiro Papa polonês em 455 anos, ele o primeiro Papa não italiano. Atuou contra o comunismo e desempenhou papel importante na queda da Cortina de Ferro. Sobreviveu a um atentado em 1981 e perdoou pessoalmente seu agressor. Bento XVI. Foi o primeiro Papa em 600 anos a renunciar voluntariamente, citando idade avançada. Era conhecido como um teólogo brilhante e defensor da tradição litúrgica. Francisco, 2013 até o presente. Primeiro Papa latino-americano, argentino. Defende causas sociais, a ecologia e a inclusão de grupos marginalizados. É conhecido por seu estilo simples e por se afastar de tradições luxuosas, como viver no Palácio Apostólico. Mesmo enfrentando perseguições, cada um desses papas deixou sua marca. Eles estabeleceram as bases da Igreja que conhecemos hoje, ajudando a organizar comunidades, criar regras e manter a fé viva. E o que é mais impressionante é que muitos deles foram martirizados, mas nunca desistiram. Eles são considerados verdadeiros pilares da Igreja Católica, e seu legado continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. A história dos primeiros papas é uma mistura de fé, coragem e resistência. Eles enfrentaram desafios inimagináveis, mas ajudaram a construir uma das instituições mais duradouras da história. Gostou de saber mais sobre essa jornada fascinante? Não esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com quem também ama história e curiosidades. Até a próxima!